Cumprimento os irmãos na paz do Senhor. Vamos louvar o nome do Senhor nesta noite. Ao único digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Vamos louvar mais uma vez ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Vamos louvar mais uma vez ao único que é digno de receber a honra e a glória, a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, exaltamos o Teu nome, nos rendemos aos Teus pés, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti, consagramos todo o nosso ser a Ti. Amém. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Vamos louvar o nome do Senhor em espírito e em verdade. Amém. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos. Em espírito e em verdade te adoramos, te adoramos, Rei dos Reis
nosso viver, pra te adorar, ó Rei dos Reis. Foi que eu nasci, ó Rei. Aleluia, aleluia. É te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor. Vamos louvar mais uma vez o nome do Senhor em espírito e em verdade. Em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Em espírito, em verdade, exaltado é o nome do Senhor. Te adoramos. Amém. Aplauda o nome do Senhor nessa noite. Que Deus abençoe o louvor. Quero convidar os irmãos a ficarem em pé nesse instante. Nós vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de Marcos, capítulo de número 7. Evangelho de Marcos, capítulo 7. Eu vou pedir para o Rafael, vem mais para frente um pouquinho. Eu sei que você está estranhando, mas o culto principal foi à noite. Teve uma festa muito grande, viu? Mas você, é uma bênção que você está hoje com a gente, viu, Rafael? A gente fica mais perto. Capítulo 6 de Marcos, a partir do verso 41. Evangelho de Marcos, capítulo 6, a partir do verso 41. Para quem não sabe, o Rafael, ele é cunhado do Luigi, né, Rafael? Né? O Rafael é cunhado do Luigi. Ele é cunhado da Cristiane, na verdade, né? Aquele da Cristiane, né? O Rafael tem vindo na igreja, tem sido fiel aqui nos domingos. O tema desse texto é Jesus anda por cima do mar, 6,45. Todos encontraram, irmãos? Diz assim: Ele logo obrigou os seus discípulos a subir para o barco e passar adiante para o outro lado, a Betsaida, enquanto ele despedia a multidão. E tendo-os despedido, foi ao monte para orar.
E sobrevindo a tarde, estava o barco no meio do mar e ele sozinho em terra. E vendo que se fadigavam a remar, porque o vento lhes era contrário, perto da 4ª vigília da noite, aproximou-se deles andando sobre o mar e queria passar adiante deles. Mas, quando eles ouviram andar sobre o mar, pensaram que era um fantasma e deram grandes gritos, porque todos ouviram e perturbaram-se. Mas logo falou com eles e lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. E subiu para o barco para estar com eles. E o vento se aquietou, e entre si ficaram muito assombrados e maravilhados, pois não tinham compreendido o milagre dos pães, antes o seu coração estava endurecido. E quando já estavam do outro lado, dirigiram-se à terra de Genezaré, e ali atracaram. E saindo eles do barco, logo o reconheceram, e percorrendo toda a terra em redor, começaram a trazer os leitos, onde quer que sabiam que ele estava, os que se achavam enfermos. E onde quer que entrava, ou em cidade, ou em aldeias, ou no campo, apresentavam os enfermos nas praças, e rogavam-lhe que os deixasse tocar, ao menos na orla da sua veste. E todos os que lhe tocavam, saravam. Amém. Todos que lhe tocavam, saravam. Senhor, nós te agradecemos por essa palavra, que nos traz grandes ensinamentos. Te louvamos, Senhor amado, porque o Senhor, mais uma vez, nessa noite, o Senhor tem falado aos nossos corações. Senhor amado, nós te louvamos por este momento de louvor na tua casa. Nós te louvamos por esse momento que o Senhor concede, Pai amado, de adoração. Te louvamos, ó Pai amado, por essa noite. O Senhor permite que nós estamos na tua casa para ouvir a tua voz, para compreender o teu chamado, para entender o teu propósito em nossas vidas. Portanto, Pai, eu te peço, fica conosco, Senhor, usando o teu servo que irá ministrar, e que no abrir das Escrituras nós possamos, ó Pai amado, entender aquilo que o chamado em nossas vidas. É assim, Pai, que nós oramos a Ti e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Assentai-vos, meus amados. Nós vamos para mais um período de louvor e a gente vai continuar adorando a Deus. Amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor aqui neste lugar, durante este louvor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, teu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e que nos ajuda contra o diante dele nos prostramos. Vamos adorar o nome dele. Queremos e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Grande é o Senhor e muito digno de louvor.
santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Aleluia, nesta noite nós estamos prostrados. Queremos o teu nome engrandecer, exaltado, engrandecido, agradecer-te toda a honra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer. Nós vamos engrandecer o nome dele e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Aplauda o nome do Senhor nesta noite. Meu Jesus maravilhoso és, minha inspiração a prosseguir. E mesmo quando tudo não vai bem, eu continuo olhando para ti. Eu sei que tu tens o melhor pra mim. Há um segredo no teu coração. Ó, dá-me forças pra continuar, guardando a promessa em oração. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Teu grande amor não cessa, eterno, não tem fim. Quão grande és tu, Senhor, quão grande és pra mim. Tua graça é o meu refúgio, descanso no teu poder. Maravilhoso és, maravilhoso és pra mim. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar,
que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Firme, ó Deus, está meu coração, firme nas promessas do Senhor. Eu continuo olhando para ti, e assim eu sei que posso prosseguir. E mesmo quando eu chorar, as minhas lágrimas serão para regar a minha fé e consolar meu coração. Pois o que chora aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançará de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Misericórdia, graça e luz. Amém. Aplauda o nome do Senhor. Sou o louvor. Meus amados, nós já vamos ouvir a palavra de Deus do pastor Djalma. Antes, porém, eu só quero deixar assim bem registrado bem rapidamente, mesmo porque a gente está transmitindo o culto, né, Júlia? E só para ficar registrado aquilo que Deus fez essa manhã. Foi tanta coisa, pastor João. Um culto de 3 horas, deu quase 3 horas, não chegou a 3 horas, né? Deu quase 3 horas de culto, mas Deus fez tanta coisa aqui nessa manhã. Comunhão, louvor, presença de Deus, né? Depois eu chamei as irmãs para cantar, e eu estava aqui, as irmãs estavam chegando, eu estava pensando que estavam as irmãs do Jardim Brasil e da sede, né? E depois eu vi nas fotos que chegou, as fotos que eles postaram, e estavam as irmãs de registro, junto. Que bom, né? Graças a Deus. Eu pensei, não vai caber à frente, né, irmão? Alguma coisa está errada, tem gente a mais, mas as irmãs de registro estavam juntas. Cantaram, ensaiaram, eu fiquei muito feliz. E eu não sabia que o irmão Miguel ia vir, o pastor Miguel ia vir, não sabia. Ele me ligou, o telefone tocou, era 20:09, no meu telefone. E eu não reconhecia a voz dele. E para minha surpresa, aí desconfiei. É o pastor Miguel, então eu vou aí. Só que tem outro pastor Miguel que eu também conheço, eu não liguei a coisa. E fiquei muito contente com o irmão Miguel. A gente se afastou um pouco, irmãos, mas eu tenho lembrança, porque esse pastor Miguel, ele perdeu um filho, e esse rapaz, ele era mais velho que o meu irmão mais velho. E esse rapaz, ele tinha uns 17 anos, ele morreu por causa de uma dor de cabeça. Deu uma dor de cabeça nele, pastor, ele morreu. Na época, nos chocou muito, eu era muito pequeno. Eu devia ter menos de 10 anos de idade, bem menos de 10 anos, talvez uns 8. E aí foi um choque muito grande. E aí, sabe como é que é? As vidas tomam outro rumo, né? E agora, ultimamente, o Miguel estreitou o contato com o pastor Ducler. Ele está morando nas imediações, aqui nosso. E pelo 2º ano consecutivo ele vem aqui. E o negócio, quando eu era garoto, ele já tocava essa gaita. Eu era garoto, ele já tocava essa gaita. Você vê que ele manipula bem aquele instrumento, né? Então a gente fica contente com tudo que aconteceu, com o louvor, com a palavra do pastor Edmar, com o almoço de confraternização, pela comunhão dos irmãos, dos obreiros, com tudo nós nos alegramos, né? E a gente entende que alguns irmãos se cansaram, já fiquei sabendo que todos já chegaram nas suas congregações, todos já chegaram. Então, você que vai assistir o culto agora à noite, Deus tem uma palavra no seu coração também. E depois você vai lá no canal no YouTube, você pega todas as mensagens, todos os estudos do curso dessa escola bíblica que teve como tema Tempo de Coisas Maiores. De quinta para cá, você vai ter todos lá, o pessoal vai colocar, você tem separado lá, você escolhe aquele que você quer assistir, tá bom? Nesse momento o pastor Djalma vai assumir o púlpito, por favor, pastor Djalma. Nós vamos ouvir a palavra de Deus nesta noite, em nome de Jesus. Por favor, pastor.
Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor Jesus. E aqueles também que estão na internet. Que Deus abençoe grandiosamente as suas vidas, no santo nome do Senhor e Salvador Jesus. Eu ainda estou me regozijando por tudo aquilo que Deus fez na 26ª Escola Bíblica de Obreiros e Membros aqui na Igreja Evangélica Pentecostal Betânia. Foram dias assim maravilhosos. Eu não pude estar todos os dias, estive na quinta, ouvi o pastor Paulo Romeiro, quem perdeu, mas você pode ver o vídeo, pastor Paulo Romeiro. Na sexta eu não pude estar, estava o pastor José Elias Crossi, né? No sábado teve também preletores, e hoje pela manhã o pastor Edmar. Então no sábado teve o pastor Israel, né? Pastor Israel, pastor Ducler. Eu tive o privilégio também de compartilhar algumas reflexões, né? Em torno de um tema que foi proposto. À noite a missionária Simone, palavra também muito abençoada. E hoje pela manhã o pastor Edmar Ribeiro, palavras abençoadas. Eu me regozijei, estou ainda me regozijando. Você que está aí conectado na internet, vai ser disponibilizado, né? Como o senhor falou, né? Então aí você pode acessar esse conteúdo, vai ser uma bênção. Então, mais uma vez, a minha saudação a todos aqueles que pela internet estão conectados, está sendo transmitido agora, né? Possivelmente a irmã Leia lá de Harish, e qualquer irmão, irmã, ou no Brasil ou no exterior, que Deus abençoe a sua vida e todos nós aqui. Enfim, deixa eu tomar um gole d'água. Eu não bebo tanta água como a irmã Simone, a missionária Simone, mas eu gosto de tomar. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Deus colocou uma palavra no meu coração. Deus colocou uma palavra no meu coração e eu acredito que Deus, Ele falou comigo. Ele falou comigo e Ele vai falar com você também, tenho certeza. Romanos capítulo 8, versos 24 e 25. Romanos capítulo 8, versos 24 e 25. Nós já temos orado, teve a leitura oficial, os louvores, belíssimos louvores pelo conjunto, o grupo de louvor. E agora nós vamos aqui partir para a palavra de Deus. Romanos capítulo 8, versos 24 e 25. Assim, me permita também deixar uma saudação para todas as congregações da Igreja Betânia. É tão bom nessas escolas bíblicas ou nas convenções. Os irmãos vêm de Capão Bonito, Itapetininga, Jardim Brasil, Registro, né? Então é tão bom essa comunhão, gente boa da melhor espécie, gente podendo sentar juntos, conversarmos, tomarmos o café juntos, uma bênção maravilhosa. Então, assim que os irmãos aí acessarem esse culto, né? Fica aí a minha saudação a todos os obreiros da Igreja Evangélica Pentecostal Betânia. Minha saudação ao pastor Ducler, nosso presidente, pastor Ducler de Oliveira, e a missionária Ângela. Romanos capítulo 8, versos 24 e 25, vamos agora rapidamente fazer a leitura e levantarmos aqui algumas reflexões da palavra de Deus. Paulo diz assim, em Romanos 8, 24 e 25. Eu estou aqui com a Almeida Revista e Corrigida, tá? Diz assim: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos,
com paciência esperamos. Eu vou ler mais uma vez para facilitar aí a retenção aqui da informação, não é? Do texto bíblico. Porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. Nessa noite eu quero compartilhar com você, em torno da palavra de Deus, um tema: a nossa esperança está em Deus. Vez ou outra a gente se encontra com pessoas desanimadas, desesperançadas. O que vai acontecer aqui ou ali? Cenário nacional, internacional. Às vezes as pessoas tem pessoas que são acometidas de alguma crise de ansiedade, alguma crise depressiva, são acometidas por a chamada crise existencial, uma crise existencial, uma preocupação excessiva. A palavra preocupação já é o prefixo pré, não é? Uma pré-ocupação. Preocupação até que eu gosto de trabalhar sempre o meio termo, sabe? Faz parte um pouquinho de preocupação com a vida. Eu, por exemplo, eu sabia que eu ia pregar hoje, então a gente fica um pouco preocupado, fala, opa, preciso parar, refletir, porque é responsabilidade. Cantar, pregar, organizar, tudo envolve uma responsabilidade e gera uma preocupação, um pouquinho de ansiedade, uma ansiedade moderada, né? Pode gerar, mas nós precisamos, sobretudo, submeter os nossos mais íntimos sentimentos a Deus. A Deus. Você que está aí assistindo essa mensagem, nós que aqui estamos, eu também tenho as minhas preocupações. Você tem as suas preocupações. Mas nós precisamos submeter os nossos sentimentos mais íntimos na presença de Deus e saber que a nossa esperança está em Deus. Esperar em Deus. Eu já falei isso para os irmãos e vou falar mais uma vez. Até porque tem muita coisa que eu ouço e nem sempre a gente grava tudo que a gente ouve. Nem sempre grava. Certa feita havia um concurso. As pessoas estavam, não é? Apresentando lá suas obras, os seus quadros, não é? Então a pessoa de repente apresentou um quadro lá, primavera, não é? Primavera, flores, sol nascendo, aquela coisa toda, primavera, não é? Primavera. Aí um outro lá, ele apresentou um quadro, eu vou parafrasear, né? Vou falar, eu não me lembro assim especificamente o nome, mas era assim, a obtenção da paz. E havia lá uma montanha, não é? Uma montanha montanha rochosa, e uma tempestade, folha para tudo quanto é lado, lá, tudo quanto é lado, folha, galho, era o quadro da pessoa, a obtenção da paz. Aí os julgadores da obra falaram, escuta, que incompatibilidade que é essa? Você está me trazendo um quadro, a obtenção da paz, não é? E essa montanha rochosa, essa tempestade, folha para tudo quanto é lado, o que significa isso? Ele falou, senhores, observem bem a minha obra é tremenda, dá uma olhadinha na obra. Aí eles ficaram, não estou vendo. Ele falou, não, observa bem. Havia naquela montanha rochosa, havia uma fenda, e lá naquela fenda tinha um passarinho, estava lá, não é? Estava protegido da tempestade, a obtenção da paz. Aí ele falou, opa, agora está fazendo sentido, a nossa paz é assim, a nossa esperança é assim. Às vezes nós estamos no meio de uma tempestade,
A gente olha para o mundo, que a Bíblia é para ser pregada, lida, entendida e aplicada. Eu estou dizendo por mim, preciso aplicar, preciso crer. Nós dizemos que a Bíblia é a palavra de Deus, eu preciso crer na Bíblia, não é? Tem o hino da Bíblia, não é? Creio eu na Bíblia, livro de meu Deus, para minha Bíblia é o maná do céu. Eu não vou cantar tudo porque eu também não sei tudo, não é? Rocha cristalina, não é? Então é muito bonito esse hino à Bíblia. Precisamos crer na Bíblia. Às vezes no meio das maiores tempestades, nós estamos lá na fenda da rocha. Do ponto de vista bíblico, quem é a nossa rocha? Cristo. Quando Pedro estava lá em Cesareia de Filipe, lá ao norte da Palestina, lá em Mateus capítulo 16, quando Jesus ele perguntou aos seus discípulos, Mateus 16, versos 13 até o versículo 18, que dizem os homens ser o filho do homem? Então eles disseram, olha, uns dizem que tu és João Batista, Elias, Jeremias, um dos profetas. Aí Jesus falou, tá, tudo bem, tá legal, até aí me satisfez, mas ainda não me satisfez totalmente. E vós, o que dizeis que eu sou? Pedro, impetuosamente, recebendo uma inspiração de Deus, ele disse, tu és o Cristo. Olha só que revelação, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. E Jesus olhou para ele e disse, bem disseste tu, Simão Bar-Jonas, não é? Bar é uma palavra aramaica que foi incorporada no vocábulo hebraico, não é? A palavra Ben é filho, Bar é um aramaico, também é filho, não é? Uma palavra sinônima aí, não é? Bem disseste tu, Simão Bar-Jonas, quer dizer, filho de Jonas, porque tu não revelaste a carne nem o sangue, mas o meu Pai que está nos céus. Aí que vem a questão, eu também te digo, até para conectar com aquela rocha, né? É por isso que eu estou citando o texto. Eu também te digo que tu és Pedro. A palavra Pedro, no grego, Petros, tu és uma pedrinha. A palavra Petros, não é? O nome próprio, tu és uma pedrinha, um fragmento de pedra. Mas aí Jesus agora ele muda, ele diz, e sobre esta pedra, quer dizer, sobre essa pedra quer dizer, sobre a tua confissão. Qual foi a confissão? O Cristo. Sobre o Cristo, sobre o Cristo que você acabou de declarar, de confessar, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu preciso crer nessas coisas. É bem aquela tempestade do quadro lá, e na fenda da rocha lá estava o pássaro, assim somos nós. Aquele pássaro pode representar você, eu. Às vezes a tempestade está batendo. A gente olha para o mundo assim, mundo político, sei lá, mundialmente falando, nacionalmente falando, tanta preocupação, né? Vê isso, vê aquilo. Eu tenho muita coisa que eu não vejo. Eu vejo alguma coisa que eu tenho mais do que fazer na minha vida. Entendeu? Eu tenho mais do que fazer na minha vida. Entendeu? Deixa a coisa acontecer e por lá na frente a gente vai ver. Não é? Nós, né? Temos mais o que fazer na nossa vida. Então aquele pássaro naquela fenda significa nós como igreja, que estamos guardados em Cristo Jesus, a nossa rocha. Aleluia! Ele é a razão da nossa proteção, Ele é a razão da nossa esperança. A nossa esperança está totalmente, radicalmente, absolutamente concentrada, respaldada, fundamentada na pessoa de Jesus. Você pode dizer amém? E você na internet aí também, diga amém, glória a Deus e aleluia.
não é? A carta aos Romanos, ela foi escrita por Paulo quando ele estava na cidade de Corinto, na Grécia. Estava lá na Grécia. Isso em cerca do ano 58 da nossa era. No ano 58 aproximadamente. E ela apresenta alguns parâmetros doutrinários importantes. E ela tem sido chamada por conta disso como a Catedral das Doutrinas Cristãs. Catedral de Doutrinas Cristãs. Você lê a Epístola aos Romanos, você vai ver muitas doutrinas que estão concentradas na Epístola ou na carta de Paulo aos Romanos. Ela inicia falando da justificação pela fé. Romanos 1,16, Paulo diz assim: porque eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E no versículo 17 de Romanos 1 está escrito: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito: mas o meu justo, ele viverá pela fé. Pela fé. Em Romanos capítulo 5, versos 1 ao 5, Paulo ainda continua falando sobre a justificação pela fé. E ele diz: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, pelo qual temos acesso pela fé a esta graça, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus, e etc, que nós não vamos aqui nos depreender mais nesse texto. Mas justificação pela fé. Em Romanos capítulo 8, versos 1 e 2, Romanos 8, 1 e 2, Paulo declara que nós fomos libertos de toda condenação na pessoa de Jesus. Doutrina pura, santa, da palavra de Deus, que vem lá do trono do Senhor, e que nos comunica também aqui, nas palavras do apóstolo São Paulo, sob a inspiração do Espírito Santo. Ele declara, né, portanto agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Não há condenação, não há condenação. E no versículo 2 ele diz: porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Eu gosto do versículo 15, Romanos capítulo 8, versículo 15, não é? A gente está falando sobre esperança, mas vamos aqui primeiro estabelecer os fundamentos, não é? Romanos capítulo 15, Paulo vai falar da intimidade que nós temos hoje com Deus. Intimidade, ele é um amigo íntimo. Pastor do Cléa Júnior estava falando, o pastor que toca gaita, o pastor Miguel, né? Uma simpatia. Se você não conheceu o pastor Miguel, você perdeu. O pastor Miguel, a esposa dele, ele tem 86 anos, ele falou, né? Que vigor. Aí o pastor do Cléa Júnior, não me lembro que numa das palavras dele, que ele estava aqui agora há pouco no púlpito, o pastor do Cléa Júnior falou: a vida da gente, quando eu era menor, mais criança, a gente tinha um contato mais estreito, mas depois a gente vai tomando os nossos caminhos, né? Temos as nossas ocupações, e nem sempre dá para a gente ter aquela intimidade. E eu também tive pessoas que de repente a gente hoje não tem uma proximidade que eu tinha antes, não é? E outras pessoas também, não é? Tem pessoas, meu amigo, quanto tempo, né? Quem já não passou por isso? Amigo, quanto tempo, meu? Quanto tempo, meu brother, não é? Mas com Jesus não, nós não perdemos esse contato. Nós temos sempre o contato, Ele está aí pertinho de você. Aleluia, glória a Deus. Ele está pertinho de você. Glória a Deus. Tem um hino que a gente canta na harpa cristã. Vou contar só uma frasezinha.
guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirá. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Guarda o contato com Ele. A gente não tem essa, ó Jesus, quanto tempo, hein? Não, nós temos em todo momento, nós temos o privilégio, o direito de termos contato com Ele. Mas antes de eu ler Romanos 8,15, eu quero fazer menção de Hebreus 10,19, quando a carta aos Hebreus diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia. Hebreus 10,19. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário de Deus, guardar o contato, ter intimidade com Ele, tendo ousadia para entrar no santuário de Deus pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que Ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne. Então, em Romanos 8,15, Paulo, em sintonia com tudo isso que a gente está falando, não é? Ele declara que em Cristo nós passamos a obter o espírito de adoção de filhos. Adoção de filhos. Nós não somos mais meramente servos. A palavra lá no Novo Testamento, quando você vê a palavra servos, tem a ver com escravo. O escravo, ele obedece ordens. Ou aqui no contexto ocidental, de repente tem pessoas que às vezes têm os seus patrões, ele obedece ordem dos patrões. Ele não é um escravo, mas ele obedece ordens. Ele não tem uma relação de intimidade. Não tem uma relação, não necessariamente tem uma relação de intimidade. É prestação de serviços, CLT ou terceirizado, sei lá o quê. Mas aqui o apóstolo São Paulo está falando que nós temos intimidade com Deus. Nós temos acesso à despensa de Deus. Não é dispensa, né? Dispensa está dispensado. Não é? É despensa. Os mantimentos de Deus, o alimento de Deus, os mistérios de Deus, a bênção de Deus. Nós temos uma herança com Deus na pessoa de Jesus Cristo. Herança? Eu não vou ter herança na tua família. Tua família vai ter herança você. Entendeu? Você vai ficar no bem bom, não é? Milhões e milhões e milhões, não é? Porque é da tua família, não é? Agora com Deus não. Todos nós temos acesso à herança, porque nós somos da família da fé. Nós somos salvos, lavados e remidos pelo poder do sangue de Jesus Cristo. E o apóstolo São Paulo, então, em Romanos 8,15, ele diz: porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos. Recebeste o espírito de adoção de filhos. Em Jesus Cristo nós somos filhos. Filhos. O pai, em relação ao seu filho, falou: ó, não mexe com meu filho não. Não mexe com meu filho não. Amanhã tem alguma situação ameaçadora na tua vida, saiba que você tem um pai. Uma vez eu me lembro, eu estava ministrando numa igreja sobre o dia dos pais. Eu não tenho mais meu pai, já não tinha meu pai naquela época, não é? Mas eu falei do nosso Pai Celestial. A oração do Pai Nosso, né? Mateus capítulo 6. Pai nosso que estás nos céus. Nós temos esse Pai. Nós temos esse Pai. Esse que nos protege. Esse que nos dá a sua herança em Jesus Cristo. E Paulo diz: não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba Pai. Uma ponderação rápida sobre o Abba Pai.
A palavra Abba é uma dessas palavras aramaicas que estão aí incorporadas aí no vocábulo bíblico, que é pai. E pai também é do grego, pater, que é pai. Então, na verdade, aqui, clamamos pai, pai. Essa combinação pai, pai, não é? Na escritura do Novo Testamento, como aí está, essa combinação pai, pai, sabe o que significa? A intimidade que o filho tem com o seu pai. Olha que beleza! Talvez, em algum momento da minha vida, eu não estou utilizando essa prerrogativa. Ou talvez você está utilizando, mas talvez você está num momento de que Satanás quer desestabilizar as tuas convicções, a tua vida de fé. Mas nesta noite, eu quero aqui, a partir da palavra de Deus, ser um porta-voz de Deus, com toda humildade, mas com muita objetividade, na direção do Espírito Santo de Deus, e dizer para você que você tem um pai íntimo na tua vida, que protege a tua vida, assim como o nosso pai pode dizer: não mexe com meu filho, não mexe não, deixa ele aí. Deus, ele olha para você e diz: não mexe com esse meu filho, com essa minha filha não, esse é meu filho. Saia aqui nesta noite com essa convicção: você é um filho, uma filha protegida e amada de Deus. Em Romanos 8,18, tudo em Romanos, não é? Em Romanos 8,18, Paulo fala da visão do cristão. Essa pessoa que tem intimidade com Deus, a sua visão não é uma visão míope. Eu tenho miopia, eu tiro os óculos assim, não é? Eu vejo que o Lucas está, não é? Está sem barba, não é? Mas quando eu olho por os olhos, não, tem uma barba, está bem, o Lucas está bem, o cavanhaque está bem, o jovem senhor agora, o jovem senhor Lucas, esposo da Júlia, não é? Porque eu tenho miopia. Às vezes eu posso sofrer de miopia espiritual. Eu preciso de um colírio do céu. Aquele colírio que lá em Apocalipse capítulo 3, não é? O Espírito Santo, pela instrumentalidade do apóstolo João, ele disse: olha, eu rogo que você, não é? Tome de mim o colírio para que veja. Hoje eu acredito que tem um colírio do céu aqui, para que eu possa ver a provisão de Deus. Isso não é um argumento persuasivo, eu não tenho capacidade de persuasão. Isso é a palavra de Deus. Isso é a palavra de Deus. Tem um colírio de Deus que pode ser colocado, que está sendo colocado na minha vista, para que eu tenha uma visão mais aprofundada das coisas de Deus, para que eu entenda que Deus é o provedor da minha vida, é o protetor da minha vida. Glória a Deus. Então, em Romanos 8,18, Paulo fala da visão do cristão, que deve ir muito mais além das coisas materiais. Visão do cristão não pode estar concentrada só aqui nas coisas materiais. A gente não pode, eu costumo dizer isso, que eu aprendo com as pessoas, né? Já há muitos anos. Nós não somos alienados, a gente está conectado com as coisas, mas eu não posso ter uma visão exclusivamente das coisas materiais. A questão não é ficar espiritualizando todas as coisas, mas eu preciso ter uma visão que vá além das coisas materiais. Já pensou se Paulo lá, no ano 67, quando ele tinha cerca de 63 anos, lá em Roma, segundo a tradição, está lá em 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 e 7, ele estava prestes a ter a sua cabeça decepada. A tradição da história da igreja diz que ele teve a sua cabeça decepada, pena capital, pelo imperador Nero, não é? Pelo imperador Nero. Mas antes da sua partida, ele estava cheio de ânimo,
Como é que é isso? Nós sabemos como é que é. É fé. É a esperança dele que estava concentrada em Deus. Esperança que estava concentrada em Deus. O homem estava todo animado. Ele estava todo animado. Como é que é isso? Ele estava com uma visão unicamente nas coisas materiais? Não. A visão dele transcendia. E além, ele não estava aquém. A visão dele ia além. Imagine agora a situação internacional, nacional. Tem alguns personagens, sempre tem esses personagens. Mas acima de tudo isso, está Deus. Paulo não estava preocupado com Nero, com o poderio bélico de Roma. Ele estava preocupado com as coisas celestiais. Uma pessoa inteligente, uma pessoa extremamente aguçada do ponto de vista intelectual, não é? E ele disse a Timóteo, lá em 2 Timóteo capítulo 4, versos 6 e 7, Timóteo, eu percebo que a minha alma já está sendo oferecida por aspersão do sacrifício, e o tempo da minha partida é chegado. E no versículo 7 ele diz: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Versículo 8, e desde agora, olha só, amados, olha só, será que isso está aí para eu ler? Não é para eu crer nessas coisas. E desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o reto, o justo juiz, Ele me dará naquele dia, e não somente a mim, mas a todos aqueles que amarem a sua vinda. Aleluia! A nossa esperança está em Deus. Então em Romanos 8,18, Paulo diz assim: porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente. Ele estava olhando para as aflições do tempo presente. Não é fácil. Tem alguns processos, alguns encaminhamentos que a gente passa na vida que não são fáceis. Algumas situações que não são as mais amistosas, mais aprazíveis, mais agradáveis. Mas Paulo diz: porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória a Deus, louvado seja Deus. A nossa esperança está em Deus. E aqui no versículo 24 de Romanos capítulo 8 ele diz: porque em esperança nós somos salvos. Paulo pregava alguma coisa que ele cria. Hoje nós somos estimulados por Deus. Hoje nós somos encorajados por Deus. Eu gosto de falar essas coisas pausadamente primeiro comigo, sabe, para eu assimilar. Ontem eu me lembro que a missionária Simone estava pregando aqui, né? O tablet dela, assim, né? Cheio de anotações. Estou fazendo bem o tablet dela, não é? Aí ela pegou Abacuque capítulo 2 e ela falou uma coisa: anota. Foi o que Deus disse para Abacuque: escreve essas coisas em letras garrafais, para que aquele que passa correndo, não é? Ele perceba o que está escrito, ele perceba as minhas promessas, ele reconheça a minha palavra, que está muito acima das circunstâncias terrenas. Ele perceba que as minhas promessas, independentemente das situações terrenas, tem promessas de Deus para nós, tem promessas para as irmãs, promessas para os irmãos, para as irmãs, tem promessa para você que está aí, não é? Do outro lado
está ouvindo esta mensagem, esta palavra tem promessas de Deus, tem promessas do Senhor. Paulo diz: porque em esperança somos salvos. Ora, a esperança que se vê, ela não é esperança, porque o que alguém vê, como esperará? Mas se nós esperamos, não é? Eu espero, estou esperando, mas você está vendo? Não, Paulo está dizendo, doutrina bíblica, catedral da doutrina cristã. Essa é a doutrina. A esperança que se vê não é esperança, mas se esperamos o que não vemos, você não está vendo, mas espere, que há o socorro de Deus, que há uma novidade de Deus, que há uma bênção de Deus, que há uma porta que Deus pode abrir para a tua vida, que há uma semana promissora. Certamente haverá notícias alviçareiras. Eu gosto desse termo, notícias alviçareiras. Tem gente que você encontra que só fala o lado ruim, o lado ruim. Mas a Bíblia não, ela está repleta de notícias alviçareiras, notícias promissoras, e há o socorro de Deus para a tua vida. Por fim, para concluir aqui as minhas palavras desse minuto final, em Romanos 12, Paulo, ele faz 3 recomendações aqui para alimentar e realimentar, para robustecer a nossa esperança que está em Deus. Romanos 12. Se a Júlia puder pôr, né? A Júlia é uma beleza. Você que está do outro lado, se não conhece a Júlia, é uma benção, é uma jovem abençoada. Paulo diz assim: alegrai-vos na esperança. Alegrai-vos na esperança. Não uma esperança vazia. Eu me lembro, eu era uma criança, eu ia na igreja presbiteriana com a minha mãe, tinha o reverendo Sherlock. Foi por causa do reverendo Sherlock que o pastor Sherlock teve o nome. Eu já falei isso com os irmãos, não é? Já falei isso, era meu pastor, reverendo Sherlock. Eu nem pensava, nem sabia que existia Sherlock Souza, não é? Que depois veio ser o meu cunhado, não é? O reverendo Sherlock, eu me lembro, ele era um senhor alto, parecia o Lawrence Olson, parecia aqueles ingleses, não, aqueles americanos, não é? Eu me lembro que ele pegou 1 Pedro, olha, faz tempo, hein? 1 Pedro 1:3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o qual pela sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Está aí, o texto está aí, não me deixa mentir, não é? Uma viva esperança. Agora, em Romanos 12, Paulo faz essas 3 recomendações, para encerrarmos aqui, para você sair debaixo dessa bênção, que está respaldada, fundamentada nas Escrituras. Alegrai-vos da esperança. Você vai se alegrar nessa esperança. Sede pacientes na tribulação. E aí é o critério, a ferramenta que todos nós precisamos nos apropriar. Perseverai na oração. Perseverai na oração. Oração é o quê? Oxigenação da alma. Oração é a forma que eu tenho, é o mecanismo, é a ferramenta que eu tenho, é o canal que eu tenho de me conectar, de falar com o Pai. Existem modelos de oração que às vezes a gente pode compartilhar. Existem modelos de oração, mas oração, a grosso modo, sabe o que é? É falar. É como eu estou falando com você, de repente eu vou falar com Deus. Fala com Ele, reconhece a soberania dEle, a autoridade dEle. Encerre a tua oração, de que forma? Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida no santo e glorioso nome de Jesus. Amém. Obrigado, pastor. Deus abençoe o pastor Djalma pela palavra. Meus amados, nós estamos encerrando o culto dessa noite.
Vou pedir um favor para o Lucas. Lucas, põe o gasofilaço aqui. Se algum irmão tiver uma oferta e quiser trazer no gasofilaço, você fica à vontade. Se você quiser fazer no QR Code, a não ser que você queira fazer mesmo na máquina, a gente pega a máquina e traz até aqui. Deixa eu só dar os avisos bem rápido. Terça-feira nós continuamos com o nosso estudo bíblico e com a leitura bíblica. Alguém pode falar assim, mas eu vou vir na igreja para ler a Bíblia? Irmãos, mas olha o ambiente que a gente lê. Porque às vezes a gente fica assim, ó, lendo aqui, ó, e corre lá. Lendo aqui, e corre lá. Tem alguém chamando lá. Olha, é todo um ambiente, sim ou não, pastor Djalma? É todo um ambiente. Terça-feira nós vamos entrar no livro de 2 Samuel. Nós estamos lendo 3 capítulos por terça-feira. Então nós estamos num período de oração, meia hora. A gente lê mais ou menos 15 minutos, depois o pastor Cléber começa a falar sobre Atos dos Apóstolos. Quarta-feira nós temos um culto lá na Liberdade, lá no bairro japonês da Liberdade. Apesar que lá no nosso culto não vai nenhum japonês, mas o bairro é japonês, viu? Na Liberdade, das 7 às 8. De repente você está no centro lá, aí você se lembra, como acontece de vez em quando com o nosso irmão Douglas, ele aparece lá, está no centro. Ele vai lá. Rua Conselheiro Furtado 692, sala 1. A gente mudou, a gente estava na sala 4, agora estamos na 1, viu? Quinta-feira, o nosso culto de libertação. E de os outros avisos eu vou dar depois, porque eu não sei se a mãe já vai fazer bazar. Eu sei que a mãe já quer fazer uma feijoada beneficente ainda esse mês, tá? Mas a gente vai dar os avisos posterior. Amém, meus irmãos? Vamos ficar em pé. Nós estamos terminando o culto dessa noite. E ao terminar o culto dessa noite, eu quero pedir um favor para os irmãos Lucas, Rafael, se puder nos ajudar, o Lorival Almeida, chamar para o trabalho, acabou a bateria. E o pastor Djalma, a gente precisa pegar esse material, o Rafael, e levar lá na sala lá atrás. Você ajuda a gente? Tá bom? Eu, você, Lucas, Lorival, o pastor Djalma já está tirando paletó já. Mas espera aí, vamos orar primeiro. Vamos orar por você, vamos orar por você que está na internet, vamos orar pela sua vida nesse momento. Senhor, Deus e Pai, nós te louvamos pelo culto dessa noite, te louvamos pelo louvor, pela palavra ministrada, te louvamos pela comunhão. E agora queremos orar, Pai amado, para aqueles que estão enfermos, estão passando por problemas emocionais, psicológicos, afetivos, jurídicos, ó Senhor amados, matrimoniais, que a Tua bênção possa alcançar, Senhor amado, aquele que está em uma situação difícil, e que o Teu poder possa alcançá-lo e libertar desse problema. Senhor amado, agora leva-nos à Tua paz, guardando todo mal, todo perigo, todo acidente das ruas da cidade, do homem sanguinário, dos desastres repentinos, da bala perdida, do sequestro relâmpago. Senhor, acampa o Teu anjo em redor dos Teus filhos, guarda. Senhor, leva-nos à Tua paz. Dá-nos uma noite de paz, um sono reparador. E assim, ó Pai, nós te agradecemos e te louvamos em nome de Jesus. Amém. O pastor Djalma, nesse momento, vai nos despedir com a bênção apostólica. Por favor, pastor. O que diríamos depois destas coisas? Se Deus é por nós, se Deus é por nós, que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as doces consolações do seu santo e glorioso Espírito, seja com todos nós aqui presentes, e seja com o povo de Deus na face da terra, desde agora e para todos sempre, que todos digam, amém. Graças a Deus. Obrigado, pastor. Meus amados, vão na paz do Senhor. Deus abençoe a todos.